E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta agora com a videoaula número 3 desse curso admissional, ou curso de integração, baseado na NR1. Você viu na aula passada o seu local de trabalho. Se faz muito tempo, se você não lembra, ou por qualquer outro motivo, eu recomendo que você reveja quais são as características ou o que é o seu local de trabalho. Eu recomendo também, se você não se lembra mais, que você veja a NR1, pelo menos o item 1.1 a 1.4, onde fala de temas que tratamos na aula passada, que são fundamentais para essa próxima aula. Veja também a Lei 6.514, a seção 1. É muito parecida com a NR1, mas é dessa lei que derivam a NR1 e algumas NRs também, tá? E aí vocês vão poder fazer essa aula aqui com mais tranquilidade, ok? Nessa altura do campeonato, você já sabe o local que você vai trabalhar e você sabe também o seu cargo ou função. Relativo ao seu cargo e função, existem riscos associados, bem como aos cargos e funções da empresa toda. Estes riscos podem fazer com que você sofra acidentes. Então a empresa lança a mão de gestão de riscos para que a chance de você se acidentar seja a mínima possível. Esse é o objetivo da gestão dos riscos. Tá, mas vamos primeiro definir o que é perigo e o que é risco. Bom, vou dar um exemplo para vocês. Imagine que você foi visitar uma pessoa conhecida, um amigo, alguma coisa assim, pode ser um parente. E esta pessoa mora no quinto andar de um prédio residencial. Então, esse apartamento é um apartamento assim, bem bacana e ele tem uma sacada, uma varanda. E nesta varanda, você encosta num guarda-corpo e olha e vê lá embaixo, né? Você tem uma altura considerável. Quer dizer, a altura é um perigo. Só que o risco de você cair não existe praticamente, porque você tem um guarda-corpo, né? Se você, por algum motivo, for para um apartamento em que não há um guarda-corpo, aquela proteção, ou esse guarda-corpo estiver solto ou estiver quebrado, o perigo da altura torna-se um risco, porque você se expõe ao risco de queda de nível elevado. Está claro para vocês a diferença de perigo e risco? O perigo é o fato em si. O risco é a exposição do trabalhador ou da pessoa àquele perigo. Então, a exposição ao perigo se transforma num risco. O risco você tem duas componentes principais, a gravidade e a probabilidade. A gravidade é a maior ou menor capacidade desse risco causar um acidente e te incapacitar ou mesmo ser fatal. E a probabilidade é qual a chance do acidente acontecer, graças a esse risco. Então a empresa precisa fazer a gestão dos riscos para que as pessoas, para que os funcionários não se acidentem. Tá, então ela vai compor um plano de gestão de riscos. Este plano de gestão de riscos começa com o levantamento dos riscos nas áreas, né, envolvendo as funções. Este levantamento de riscos também envolve outras NRs, por exemplo, a NR15, que fala de atividades insalubres, a NR16, atividades perigosas, e a NR17, que fala de ergonomia. Também a NR24, que fala de condições de conforto. Então, são NRs contributivas para a gestão dos riscos. Então, a empresa, então, compõe um inventário de riscos, e esses riscos devem ser atualizados ou revisados a cada 2 anos e atualizados sempre que necessário. Tá? As medidas de mitigação dos riscos ou de eliminação dos riscos compreendem uma hierarquia. Essa hierarquia começa com as medidas de proteção coletiva ou as medidas de engenharia. Então, por exemplo, lá no seu apartamento que você foi visitar, a medida de proteção coletiva é o próprio guarda-corpo da sacada.
uma medida de engenharia também. Podia ser colocado um alarme também quando a pessoa se aproximasse do guarda-corpo. São todas medidas de proteção coletiva. Em seguida, vêm as medidas administrativas, ou seja, você toma providências administrativas para que evite que uma situação, uma condição insegura aconteça na sua empresa, ocorra na sua empresa. Por exemplo, você coloca os trabalhadores para fazer os intervalos de 10 minutos, você faz o treinamento, como esse que nós estamos fazendo aqui, treinamento também é uma medida administrativa, tá? Para você poder diminuir a chance das pessoas se acidentarem. E, por fim, você vai usar os equipamentos de proteção individual, que é a última defesa. O equipamento de proteção individual não elimina o acidente, ele elimina ou reduz a lesão. Isso é um conceito muito importante, mas também deve ser usado. Bom, eu recomendo que você leia o item 1.5 da NR1, que fala da gestão dos riscos. Mas continuando aqui, você deve, nesse treinamento inicial, junto com o seu superior hierárquico e o departamento ou o setor de segurança, meio ambiente e saúde, identificar quais são os equipamentos de proteção coletiva da sua área de trabalho e quais são também os equipamentos de proteção individual que você vai utilizar, o que você é obrigado a utilizar de acordo com os riscos que estão previstos no programa de gerenciamento de riscos. Então vamos ver o caso assim. Você trabalha numa planta onde você tem trechos de permanência de trabalhadores em plano elevado. Então você pode ter queda de objetos, de ferramentas. Então existe o risco de você ser atingido na cabeça por uma ferramenta. Então, qual é a proteção coletiva que existe nos trechos em altura? Bom, seria interessante, né, que todos esses trechos tivessem fechamento embaixo, num rodapé, para evitar que uma ferramenta caia no chão e se projete em queda. Então, isso seria um equipamento de proteção coletiva. Aliás, para os andaimes, é obrigatório que você tenha os rodapés, além do guarda-corpo. Isso seria uma medida muito interessante, muito importante para você ter na sua planta industrial. Mas, ao mesmo tempo, a ferramenta pode repicar no chão e passar por cima do rodapé, caso ela ganhe energia, e mesmo assim cair. Então, você usa um capacete. Na área industrial, onde tem pessoas trabalhando num plano elevado, é importante que você use capacete para que não caia para que não haja projeção de nenhuma peça, nenhum tipo de material na sua cabeça. É claro que o capacete ele vai te proteger contra pequenos choques, né? Contra ricocheteios, né? De material que bater no capacete. Ele não vai te proteger contra uma carga pesada. Por isso, você tem outros equipamentos de proteção coletiva, como isolamento de área e sinalização sonora, que devem ser respeitados. Você também pode ter que usar um uniforme à prova de chama, uma botina de segurança, com ou sem biqueira de aço, luvas para não machucar a mão, protetor auricular por causa do ruído, óculos de segurança por causa de projeções, fagulhas, ou às vezes até protetor facial. Às vezes você precisa usar uma máscara filtrante, tipo PFF2, para você não inalar fumos ou poeiras. Enfim, verifique com a sua área de segurança do trabalho ou com o responsável de segurança da empresa quais são os equipamentos de proteção individual destinados à sua função. É importante a gente falar também de uma medida administrativa básica, que é o treinamento. O treinamento inicial ou admissional que estamos fazendo aqui é importante para a sua empresa, mas ele pode não ser suficiente para os locais onde você vai prestar serviço no cliente. Lá pode ser exigido um treinamento
diferente, um treinamento próprio da empresa. Por exemplo, quando você vai trabalhar numa área de construção pesada, é muito provável que a área de segurança de lá vai exigir que você passe por um treinamento de integração antes, que vai complementar o seu treinamento. Mas, por acaso, se o treinamento for de uma empresa que vai exercer uma atividade no mesmo ramo de atividade, o programa do treinamento for igual, ou for muito parecido, o treinamento pode ser aceito sem ressalvas, ou apenas com avaliação da área de segurança ou de quem é o responsável por segurança da empresa. Isso é um assunto muito importante. Treinamento nunca é demais, então é importante que você se submeta às regras do local e faça os treinamentos que forem necessários. Importante também ressaltar que o treinamento técnico tem um componente de segurança. Você precisa saber operar os equipamentos, as máquinas e equipamentos tecnicamente. Não basta você só saber as regras de segurança, mas não sabe qual botão, qual alavanca precisa mexer, o seu treinamento está falho. Ok? E as ordens de serviço? O que são? Bom, as ordens de serviço são as orientações por escrito de como fazer o trabalho com segurança. Em algumas empresas, as ordens de serviço são os próprios procedimentos de operação, as instruções de trabalho. Mas existem empresas que têm ordens genéricas de serviço ou ordens específicas de serviço. Existem clientes que exigem que, além dos procedimentos operacionais, ou das instruções de trabalho, a empresa redija ordens de serviço, que são documentos mais simples, documentos mais direto ao ponto, onde fala o que vai ser feito e quais são as recomendações de segurança. O importante é que o trabalhador, você no caso, ou vocês no caso, saibam o que tem que fazer, quais são as recomendações de segurança. E vocês lembram que na videoaula passada eu falei de política de stop work? Pois é, todo trabalhador, toda pessoa que está numa empresa exercendo uma atividade, tem o direito e o dever de parar qualquer atividade em caso de risco grave e iminente. A lei maior de um trabalho seguro é: faça com segurança ou não faça. Caso você tenha dúvida, primeiro você pergunta. Você não vai passar pelo desprazer de sofrer um acidente para aprender como é que é feito. Então, atenção, pessoal. Faça com segurança ou não faça. É a principal regra de gestão dos riscos. E então chegamos ao fim de mais essa videoaula. Façam as atividades que estão propostas e caso tenham dúvida, deixem um recado para mim aí, ok? Um abraço, até a próxima.